Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Práticas do Cuidar 2 e hoje a gente vai o nosso fórum é referente ao catéter central de inserção periférica, mais chamado, mais abreviado como PIC, Então, esse catéter central de inserção periférica, ele foi descrito pela primeira vez em 1929, por um médico alemão, chamado Forssmann. Porém, pela precariedade dos materiais da época, esse procedimento ele não se estabeleceu na prática clínica, Na década de 70, já depois de muitos anos, com o desenvolvimento dos catéteres de silicone, passou a ser utilizado nas unidades de terapia neonatal e a partir de 1980, recente até, houve uma grande expansão da sua utilização, alcançando diversos cenários na prática clínica. E a utilização do PIC no Brasil foi ter início só na década de 90, em 1990. E ele era mais utilizado, especialmente para recém-nascidos, crianças, idosos e pacientes com dificuldade venosa. Então, falando um pouquinho sobre a definição, a terminologia, a abreviatura em inglês, as primeiras iniciais, catéter central de inserção periférica, então essas iniciais que formam aí a abreviatura de PIC, tudo bem? O catéter, ele é o quê? É um dispositivo de acesso vascular que tem a ponta localizada a nível central, ou seja, na altura do terço distal da veia cava, podendo possuir lumen único ou lumen duplo, Então, naquela luz, a gente pode ter um único lumen, ou a gente pode ter um lumen duplo, ok? O catéter venoso de inserção periférica, ele se tornou conhecido e referenciado na literatura, então, por essa sigla que a Pro acabou de falar, PIC, sendo um dispositivo inserido por uma veia periférica, que é protegida, e que ainda também pode ser denominado por Phillips, como um catéter venoso central longo, confeccionado em material macio e flexível, inserido através de uma veia periférica, O calibre vai ser o diâmetro externo do catéter, A unidade é a mesma que a gente falou lá em relação às medidas de French, que equivale a 0,3 milímetros. Quanto maior o French do catéter, maior o calibre, O calibre, normalmente, ele pode variar entre 1 French para prematuros até 6 Frenches para adulto. O que é esse lumen, Então, igual a Pro falou, é o interior do catéter. O comprimento do PIC é variável, Vai depender muito do fabricante, da marca, mas pode ser de 28 a 75 centímetros, apresentando ou não marcas de profundidade, ou seja, naquele catéter tem algumas marcas para mim saber o tanto que já está sendo introduzido no paciente, a cada centímetro ou a cada 5 centímetros. Ele pode ter uma porta que a gente fala, aberta ou valvulada, O que é isso? Eu posso ter a ponta do meu catéter aberta, como uma sonda, ou eu tenho sistemas de válvula, para ter o controle, para evitar aí, a formação, o andamento dos êmbolos. Ele é uma característica radiopaco, ou seja, então a gente consegue visualizar esse catéter com um raio-x, e ele pode ter ainda um fio-guia, que vai estar auxiliando na introdução do catéter, Esse fio-guia pode ser metálico ou plástico, exceto nos catéteres que são utilizados em neonatos. Qual que é a finalidade, do PIC? Por que é utilizado? Primeiro, para estar promovendo a terapia intravenosa por um tempo prolongado, e de uma forma segura, garantindo preservação da rede venosa, diminuindo o estresse do paciente pelas múltiplas pulsões, que são realizadas aí. Então, quais são as indicações, A identificação e a indicação precoce do PIC, elas são primordiais para o sucesso da sua inserção e da sua utilização. Existem diversas indicações na literatura para o seu uso, Entre elas,
A Pro vai destacar algumas aqui, né? Como a necessidade de acessos vasculares profundos por tempo prolongado, infusões de substâncias hiperosmolares e substâncias vesicantes, né? Irritantes para o endotélio, necessidade de acesso venoso por mais que 6 dias, né? Avaliando aí sempre previamente a possibilidade de utilizar outro acesso antes, a administração das medicações, a Profalona, a utilização de nutrição parenteral, soro glicosado com concentrações maior que 12,5. Ainda pode ser indicado para bebês, né, com peso menor que 1.000 gramas, para quem precisa de um tratamento endovenoso com drogas que são irritantes, né? No tratamento ainda endovenoso com soluções vesicantes, lembra aquelas soluções que se extravasar vão necrosar, aqui tem alguns exemplos, e ainda em soluções de glicose com concentração maior que 2,5. Não há limite de idade para sua utilização, né? Isso é uma característica importante. Elimina a necessidade de múltiplas punções, né? Aumentando aí o risco de infecção, o risco de flebite no meu paciente. Propicia uma maior hemodiluição da terapia endovenosa, né? E propicia uma segura assistência ambulatorial e ou domiciliar. Quer dizer o quê? Que esse paciente ele pode ir de alta, né? Com esse catéter inserido. Às vezes ele vai fazer um tratamento muito longo e existe necessidade aí, então, de ele estar indo para casa. Quais são as vantagens, né? As principais vantagens da utilização do PICC, né? Quando precocemente indicado, ele vai estar evitando a exposição de punções de repetição, né? Vai estar preservando a rede venosa do meu paciente e, consequentemente, diminuindo o manuseio e a exposição à dor por essas múltiplas punções. Vai ter um menor risco de infecção, né? Não exige uma técnica cirúrgica para implantação, né? Então, o meu paciente ele não vai precisar ir para o centro cirúrgico, né? Evita a utilização de dissecações venosas, que a gente viu, dissecções venosas. Essa inserção, então, ela pode ser realizada à beira do leito, né? Vai reduzir, uma vantagem é reduzir o desconforto do meu paciente. É uma via segura para a administração de vários antibióticos, da nutrição parenteral prolongada, quimioterápicos. Tem um maior tempo de permanência em relação àqueles catéteres venosos periféricos, então é uma ótima vantagem, né? Tem um menor risco de contaminação comparado a outros dispositivos, preserva ainda a rede venosa do meu paciente e, como eu já falei, pode ser utilizado, né, em tratamento domiciliar. Quais são as principais veias que são utilizadas, né, para a inserção do PICC? No adulto, são as veias cefálicas, basílicas, jugular e externa, e no caso dos bebês até 1 ano de idade, as veias temporal, retroauricular, grande safena, pequena safena, poplite e femoral, tá? Existem diversos tipos de PICC, sendo que eles podem ser classificados quanto ao tipo de material, né? Eles podem ser de poliuretano ou de silicone, e quanto ao funcionamento, como a Pro falou, eles podem ter a ponta com válvula ou sem válvula, tudo bem? Quais são as desvantagens de se utilizar, né? É necessário que a equipe seja treinada, a gente precisa de profissionais treinados, né? Para estar fazendo essa inserção. O paciente tem um certo grau de responsabilidade no cuidado, né? Quando ele for tomar banho, a gente tem que falar dessa proteção, ele tem que cuidar desse dispositivo para não acontecer nenhum trauma mecânico. Então, dependendo do local que vai ser inserido, vai impedir algumas atividades, né? Principalmente aí se for próximo de uma articulação. E é um procedimento que tem que ser bem planejado, né? Que tem que ser bem discutido entre a equipe. A autoimagem pode afetar muito, né, em relação aos adolescentes, aos jovens, e principalmente em relação ao movimento, que a Pro falou, às vezes está em uma região próxima aí, das articulações, como na fossa cubital, né? E outra coisa importante é a necessidade de cuidados, né? Cuidados diários, cuidados semanais, observar como que tá, né? Se apresenta sinais flogísticos, se tem a necessidade de trocar esse curativo, né?
E aqui a gente consegue ver o posicionamento do catéter, né? Então, esse catéter foi puncionado em veia jugular direita, né? Então, a gente consegue ver aí a inserção desse catéter pelo raio-x. Aqui a gente consegue ver, ó, quando ele foi puncionado em uma fossa cubital direita, né? Então aqui, ó, ele tá vindo o catéter pela fossa cubital direita, ó, tá vendo as setas? E chegando até aqui, tá? Aí algumas contraindicações, né? Pacientes que têm infecções de pele, que têm infecções subcutâneas ou próximas do local que estavam pensando em fazer essa inserção do PIC, né? É contraindicado. Pacientes com flebites, tromboflebites, tromboses, né? Quaisquer alterações das veias ali que possam estar impedindo a progressão correta desse catéter é contraindicado. Aí em pacientes que têm doença cardíaca, né? Que estão com edema cardíaco, que têm veias de difícil acesso, né? Que vai gerar uma sobrecarga nesse meu paciente, também a gente fala que é uma limitação que tem que se avaliar, né? Assim como no caso de diabéticos, de neuropatas, que tem um risco maior de infecção. Tem que se analisar também, junto com a equipe, pacientes que estão com câncer, né? Porque a quimioterapia pode levar ao imunocomprometimento e hemorragias, né? E ainda pode hipercoagular. Tudo bem? Então, são algumas limitações. Outras limitações para inserção, né? O paciente está desidratado, né? O paciente fez uma cirurgia aí de membros superiores, uma mastectomia, né? Então pode ter uma rede venosa comprometida, né? Onde passaria esse catéter. Pacientes hemodiálise, que fazem realização de hemodiálise, tem que ser avaliado, obesidade também. E no caso de veias esclerosadas, ok? Quais são aí os cuidados de enfermagem, né? Em relação à inserção desse PIC. Então, a gente tem que sempre sinalizar a impressão positiva antes e após as medicações, né? Não tá utilizando uma seringa menor que 10 ml para infundir essas soluções no PIC, principalmente em catéteres de silicone. Por quê, Pro? Porque nas seringas menores vai ter uma maior pressão na hora de estar infundindo essa medicação, essa droga, né? O que pode gerar uma alteração aí hidroeletrolítica no nosso paciente. Não conectar ou evitar conectar dânulas, né? Ou demais dispositivos. O que são as dânulas? Lembram? As torneirinhas, né? A gente não fazer aquele conjunto de torneirinhas para ter várias entradas no meu dispositivo de PIC. O primeiro curativo é padrão, né? Ele é realizado pelo enfermeiro após 24 horas da inserção. Lembre-se que só vai começar a infundir a medicação ou a nutrição parenteral após o raio-x, tá? Trocar o curativo a cada 7 dias ou conforme, né, as orientações do fabricante ou conforme o protocolo da CCIH da instituição que vocês vão estar trabalhando. Mas ele é recomendado a troca assim que ele começa a perder a aderência, né? E sempre de película transparente para a gente conseguir observar as características aí dessa entrada. Comunicar sempre o enfermeiro caso o catéter esteja apresentando alguma resistência, né? Nunca aspirar o catéter para ver se está vindo o retorno venoso, né? Em relação a isso é importante. O enfermeiro ele deve estar sempre avaliando quando ele tiver dúvida ou solicitando um raio-x para ver o posicionamento da ponta desse catéter. Não é recomendado, então, uma troca programada do PIC, né? Ou seja, a cada 30 dias eu vou trocar a inserção, vou botar o catéter em outra veia. Não, isso não é recomendado, tá? Ele pode ficar aí por longos períodos na mesma veia, né? Falando um pouquinho em relação aos aspectos éticos e legais, né? Essa inserção ela foi regulamentada pelo COFEN pela resolução 258, né, de 2001, para ser feita por enfermeiros, mas para o enfermeiro poder fazer esse tipo de inserção, esse tipo de procedimento, ele tem que ser submetido a uma qualificação e uma capacitação profissional,
né? Então, cabe à equipe técnica e de auxiliares de enfermagem estar auxiliando, né? E estar observando a manutenção e posicionamento adequado do paciente e estar fornecendo aí os materiais e os equipamentos para essa intervenção. Como é algo que a gente não sai da faculdade já podendo fazer inserção, a Pro colocou o material necessário, né? E as etapas e as justificativas dessas etapas no arquivo em PDF no estúdio, para vocês darem uma lida em como que pode acontecer essa inserção, tudo bem? A gente ainda não pode se esquecer de abordar um pouquinho sobre o autocuidado, né? Que a gente tem que estar estimulando esse nosso paciente a ter um autocuidado, principalmente nessa região. E pensando em diagnósticos de enfermagem, em prescrições e resultados esperados, a gente sabe que para fazer essa inserção é necessária uma avaliação clínica do paciente, né? A gente pensar em algumas intervenções, pensar também nas possíveis complicações que ele pode ter decorrente de uma má inserção, né? Ou de uma complicação dessa inserção, mas a gente não pode esquecer aí dos diagnósticos relacionados ao risco de infecção, né, que a gente tem que estar protegendo esse paciente contra processos infecciosos, controlando os riscos. Dor aguda, né, tem que fazer com que o paciente consiga manter esse controle da dor e ainda o risco de débito cardíaco diminuído, né, um controle aí, tem um controle das arritmias, tudo bem? Então, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar mensagem no fórum, na sala do café ou mandar um e-mail para a Pro, né? Um beijo, até semana que vem.